Amigos, novos companheiros, prezados patriotas, essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Pintacilgo. Pintacilgo, você tá aí? Tô aqui sim, gente. Boa noite, boa noite, ouvintes. Pintacilgo, o mais pedido, você sabe, né? O pessoal tá com saudade de você. Que bom, legal, né? Então, amigos, muitas pessoas, né? Infelizmente o GadoCast tem um problema, o Pintacilgo, que são os participantes brainlets, né? Muita gente não está preparada para a verdade. Você sabe disso, né? Sei sim. Geralmente o cara fala assim, não, isso aí é teoria da conspiração. Amigo, não é teoria da conspiração. Você pode chamar de conspiração. Teoria é outra história, né, amigo? Exatamente. Teoria da conspiração, para quem não sabe, foi um termo inventado pela CIA. Até para desacreditar certas versões de certas histórias. Mas, na verdade, eu considero a teoria da conspiração um gênero literário. Ponto. Então você não pode colocar como gênero literário realidades, assim, assuntos que você desconhece, e você confundir isso com gênero literário, porque isso não está sendo tratado na grande mídia. Exatamente. Então, amigos, nós fizemos um concurso de melhor comentário para quem ia ganhar um livro sobre a nova ordem mundial. E eu e o nosso amigo Pitacigo chegamos num consenso que o melhor comentário foi do Marcos Vinícius Nunes de Paixão, que falou assim que o ganhador não seja Brainlet, pois usará como moeda de troca no Tinder, né? Então, como eu achei bastante curioso alguém usar o livro sobre a nova ordem mundial no Tinder, né? Eu me rendi e falei assim, esse cara realmente merece ganhar esse concurso. Então, Marcos ele tá no espírito, né? Tá no espírito. Então, amigo Marcos Vinícius Nunes de Paixão, entre em contato, você vai receber um livro de graça, gratuito. 0 quilômetro. 0 quilômetro. Você pode escolher, né? Pode escolher ou você já escolheu o livro? Não, eu não escolhi não, mas o que eu pensei, eu não sei quem viu aí o Jailson Rosa, do Casando Verbo, tá com ele tá com uma loja virtual agora, e o Eduardo Costa também tá com a lojinha virtual dele, assim como tem o Olavo de Carvalho e outros youtubers aí do que a gente pode dizer que é a resistência, né? Não direi nem direita, é a resistência. Então vamos comprar um livro aí, eu vou dar para o ouvinte um livro de dessas livrarias virtuais aí, porque para não comprar do sistema, né? Para não ficar comprando de gente que eu não sei nem quem é, vamos favorecer o independente, né? Exato. Então, amigos, uma outra crítica que a gente vem recebendo, nossos ouvintes céticos, né, o Pitacigo, tem gente que não consegue engolir a Red Pill, né? Tem gente falando assim, não, isso aí é tudo viagem, não sei, vários comentários nesse sentido, Pitacigo, falando que é tudo brincadeira, que é piadinha, né? Que esse cara aí, o cara não consegue engolir a Red Pill, né? O cara tá na matriz mesmo, ele quer acreditar que todos esses eventos que estão acontecendo são coincidências, é tudo coincidência, né? Outro dia eu mostrei, você mandou pra mim, Pitacigo, o mapa do Brasil, não sei se você se lembra, a imagem do mapa do Brasil? Não, o mapa da cidade de Brasília, você se lembra? Ah, lembro sim. E é uma imagem de Satanás, uma imagem demoníaca, como o demônio abraçando a cidade. Eu vou colocar na tela a imagem do demônio abraçando o coração do Brasil, que é a capital de Brasília, né? E muita gente vai falar assim, não, Knut, isso é coincidência, né? Se o cara chega e fala que isso é coincidência, é porque realmente não tem muito o que fazer, né? O cara realmente ele quer acreditar. Não, eu acho assim que quando a gente começa a aprofundar nesses assuntos, coincidência não existe, né? É a minha opinião. Sim, é a opinião de outros estudiosos também. Muitas pessoas estão pedindo o seu contato, Pitacigo. Só que você é um cara extremamente ocupado, não dá pra você participar todo dia, né? Então, não. Esporadicamente. Deixa eu explicar, gente. Obrigado, Knut. Deixa eu explicar rapidamente esse assunto, pessoal. Eu tenho um trabalho, tenho família, tenho mulher, e não tenho interesse de ficar famoso e... Enfim, a gente escolheu o GadoCast para ajudar, porque é um podcast que eu me identifico com a proposta do GadoCast, é um negócio que eu acho que é revolucionário, ainda não está em decadência, muito pelo contrário. O GadoCast ainda não atingiu o potencial dele como um negócio de autoajuda, fala de concurso, está tirando a galera da Matrix aí, quem quer, porque eu acho que tem gente que não tem salvação. Mas eu acho interessante essa proposta, assim, não tô querendo criticar outros canais, assim, vocês vão me ver raramente falando mal de canal,
Ou eu faço um elogio, ou se eu for criticar, eu critico, não vou dizer qual é o canal. Não acho que é construtivo fazer, o pessoal grava vídeo aí detonando outros canais. Não é o foco aqui, tá, gente? Eu penso assim que eu sou uma mosca posando no leão. As pessoas perguntam também, mas o cara, ninguém mata o cara. Não, gente, tem que pensar o seguinte, enquanto você for uma mosca posando no leão, você pensa naquela imagem que você vê no Discovery Channel. O leão, ele balança o bigode, balança a orelha, bate na mosca com o rabo, mas ele não persegue a mosca com a pata, não fica tentando morder a mosca. Agora, eu quero criar novas moscas, nós vamos botar mais ovos, vamos fazer larvas e vamos ter mais moscas em cima desses caras que estão enchendo o saco da humanidade aí, essas pessoas que a gente vem tratando aqui. Então, não adianta eu botar um alvo nas costas de uma coisa que não vai me dar... Eu moro no Brasil, então não posso botar um alvo nas costas de uma coisa que só vai me dar dor de cabeça. Então, eu até peço assim, gente, eu vou fazer todo esforço na hora que chegar o livro, eu vou pedir para a pessoa evitar de mandar com nota fiscal no meu nome, mas às vezes a gente pede na hora, eu não sei como é que funciona a livraria lá. Se chegar um livro na casa de alguém aí, com a nota fiscal no meu nome, por favor, não me dê, tá? Isso é uma coisa mais legal que eu acho do Educast, é o anonimato, pra gente tratar de assuntos aí, a gente vai usar um pouco às vezes de linguagem cifrada até, para evitar que derrubem, porque cada vez a censura está aumentando, não é mesmo? Sim, hoje caiu um canal de games, não sei se você ficou sabendo, o canal falava de videogame, só que às vezes com pitada de Red Pill, que é o canal do Xbox Multigrau, saiu hoje, derrubaram ele do YouTube, do Twitch, de tudo que é lugar, inclusive vão processar ele. Por quê? Porque falou coisas politicamente incorretas. Então a censura está vindo, não sei até quando nós estaremos seguros, né? Mas, exatamente. E muita gente, o pior é que mesmo com tudo na cara das pessoas, as pessoas não querem acreditar. O Pitacilgo, todos os dias, Pitacilgo, eu recebo mensagens de pessoas que, Nute, olha só essa foto da minha igreja, um sinal da lojinha da minha igreja, olha só esse sinal do meu trabalho, olha só mais um caso de abuso sexual envolvendo lá a lojinha, entendeu? Todos os dias, e a pessoa não quer acreditar. Mas, olha, antes que eu esqueça aqui, tem um filme, a gente já falou disso aqui, eu acho, que é Eles Vivem. É um filme muito... They Live. É um filme fantástico, muito Red Pill, é uma estética única, muito interessante. Então, aquela metáfora do filme, gente, vocês tragam para a vida real. Eu já falei aqui, a águia, por exemplo, como é que ela acha o roedor? Ela enxerga infravermelho. Então, quando o roedor ele urina em volta da toca dele, a águia, 2 km de altura, ela vê aquilo como se fosse uma tinta de lumicolor, que brilha para a águia. Então, o babaca do rato tá lá mijando lá, e ele mal sabe que quando a luz do sol bate na urina seca, a águia enxerga aquilo brilhando. Nós não enxergamos. Então, quando você começa a estudar o ocultismo, a simbologia, a numerologia, vai se abrir um mundo para você que estava lá o tempo todo. Só que se você não conhece, é como você pensa no alfabeto, coitado. Minha filha, coitado, né, gente? Imagina, vai no supermercado, vai na banca de jornal, vê aquele tanto de símbolo, de número, tudo por imagem, é só conhece pura. Ele tem que ter, se não tiver um café desenhado na embalagem, ele não sabe o que é café. Ele tem que ir no supermercado pedir ajuda para todo mundo, ele tá com bilhete de avião, de ônibus, ele tem que perguntar para a pessoa onde é que é a plataforma. Ele não, coitado, porque ele não conhece nem a língua portuguesa. Agora, ninguém é obrigado a conhecer a linguagem numerológica e a dos sinais. Mas se você não conhece, não quer dizer que não exista. Existe há milhares de anos e eles se comunicam por essa linguagem. A partir do momento que você aprende esse assunto, vai se abrir um novo mundo para você, igual quando eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Fiquei 3 meses estudando inglês, morando num hostel. O mundo mudou, porque músicas que eu ouvia quando era criança, eu nunca imaginei que significava. Dublagem de filme que foi feita errada. Hoje em dia eu escuto a música e falei, putz, essa música significa isso, eu nunca imaginei. Aquilo é automático, você vê filme sem legenda, você abre um novo sentido na sua vida. E isso te dá um alcance que é o mesmo alcance da criança que se alfabetiza. Quando você se alfabetiza na língua inglesa, na língua dos sinais, na numerologia, você vai expandindo em seus sentidos. Essa é a ideia dessa série nossa aqui, Knut, é convidar as pessoas. Eu volto a dizer, gente, quem tenta assistir a série desde o início, eu não sou dono da verdade, vou cometer imprecisões aqui, a gente está estudando assuntos que
por definição, eles botam informação errada no sistema para levar botar o labirinto com saídas, entradas sem saída, né, becos sem saída, para você se perder. A gente vai tratar disso hoje, de um assunto tem muita desinformação em cima, justamente para jogar uma cortina de fumaça sobre a história verdadeira. Agora, quanto mais gente pesquisando, né, Knut, mais fácil é da gente ter uma noção do que pode ter acontecido. Sim, na tela, na imagem, tá a imagem que eu mencionei do demônio abraçando Brasília, né? Um lago artificial que, por coincidência, né, na visão dos céticos, formou, por acaso, um demônio abraçando a capital do país. Por acaso, evidentemente, né? Então, tem alguns temas que nós não vamos poder falar hoje por questão de tempo, que é a questão dos anônimos, que fez aí várias informações aí, muito desencontradas, ô Pintacilgo. Coisas que a gente sabe que é verdade, outras coisas que a gente sabe que são politizadas. Então, é preciso a gente, como nós somos do canal sério, a gente tem que depurar o que é verdade e o que não é, né? Então, então nós não vamos falar de determinadas coisas, né? Mas, desde já, mas isso vai ficar para os próximos episódios, né? Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, né, é que é muito engraçado, né, o Pintacilgo, porque o que os caras falam um círculo de aquele Jeffrey Epstein, né, teria um sócio no Brasil, né, e esse sócio no Brasil seria dono de uma rede de modelos, né, que apresentaria como a rede do Epstein era uma rede de pirâmide de abuso sexual infantil, né, que uma modelo apresentaria outros modelos de 15, 16 anos para milionários, né, e segundo o que vazou ainda anônimos, milionários riquíssimos brasileiros, envolvendo até a política brasileira, estariam envolvidos, né? Que é exatamente aquilo que nós falamos no último podcast. Ou seja, só está se conformando. Enquanto vocês estão falando que aqui é teoria da conspiração, tudo que a gente está falando aqui está se confirmando. A história está acontecendo, está se escrevendo aos nossos olhos, né? A gente é parte da história e já dizia, né, cara, eu gosto muito desse versículo da Bíblia, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E o tempo chegou. Eles não conseguem mais segurar. Então, só pra finalizar, porque tem algumas pessoas que falam assim, não, mas isso aí é teoria da conspiração. É pegar um monte de informação desencontrada e fazer parte de um grande plano. Amigos, você acha que o Elon Musk, que tem mais de 1 milhão de seguidores, ele tweetou Take the Red Pill, do nada, Take the Red Pill. Você acha que estava fazendo menção a Matrix? Por acaso. Ele botou lá, Take the Red Pill. A Ivanka Trump, essa semana, né? Postou lá foto de um bode. Por acaso. Por quê? Podia postar foto dela. Postou foto de um bode. O que significa isso? Né? Chefe conhecido. Exatamente. Né? Inclusive, a gente vai fazer um podcast só sobre o Elon Musk, né? Eu tô fazendo aqui uma pesquisa sobre o Elon Musk, o Pintacilgo. E é como esse cara é enrolado, hein? Filho dele, ele fez um Instagram só pro filho dele, um Instagram andrógeno pro filho, como se o filho fosse X, A, R, D, não sei o quê. E só fotos bizarras eu mostrei pra você. A mulher dele, extremamente envolvida com o satanismo, todas as imagens dela você vê que são satânicas, fazendo até uma alusão à Virgem Maria. Ela parece que ela tirou a cor azul do olho, né? Porque parece que os satanistas também sabem essa questão do olho. Amigos, nós vamos fazer um podcast só sobre a questão do Elon Musk e outro só sobre as denúncias dos anônimos. Mas hoje nós vamos falar sobre a cidade perdida de Acacor. O que é Acacor, ô Pintacilgo? Acacor. Acacor. Então, vamos lá. Gente, desde o descobrimento das Américas existe a lenda da cidade do Eldorado, né? É uma cidade feita de ouro, revestida de ouro, com pedras preciosas, e que essa tribo que teria erigido ou que abriria esta cidade, ela já está extinta, a cidade foi tomada pela floresta. Então, já teve aquele filme Alan Quarterman e a Cidade de Ouro Perdida, que é baseada na lenda dessa cidade, mas esses assuntos como o Egito, como a Babilônia, como Baalbek, como Tiwanaku, todas as pirâmides que tem conhecidas hoje aqui no planeta Terra, quando eu falo desses assuntos, a gente vai antes do dilúvio, pré-Bíblia, pré-Jesus Cristo, pós-Jesus Cristo. Mas então, eu quis trazer um tema de pirâmide dentro do Brasil, mais especificamente na Amazônia brasileira, para a gente ter essa noção
de que a gente não está fora dessa história toda mundial de extraterrestres, Anunnaki, ETs, seja lá como vocês quiserem chamar, que fizeram construções que não teria como o homem ter feito naquela época, e até hoje tentaram reproduzir em pequena escala, com tecnologia moderna, e desmorona. Não se consegue construir o que se construiu na Bolívia antes de Cristo, o que se construiu em Baalbek. Não se sabe como se transportar nessas pedras da Ilha de Páscoa. A gente sabe que foram civilizações pré-diluvianas, mas não se sabe quem e nem por quê. Então, eu falei de várias coisas até hoje, mas eu não tinha falado. Tem isso no Brasil? E tem. A resposta é tem. E qual é o histórico? Vamos lá. Em 1920, o coronel Percy Fawcett, o inglês, ele veio para a Amazônia para procurar essa cidade. E ele desapareceu. Nunca mais foi visto. É curioso que vocês perguntando vocês procurando no YouTube, eu achei um vídeo do neto dele, falando dele, só que falando em português. Aquele português de inglês. Ou seja, tem uma elite mundial aí, a mesma elite que manda no nosso controle, que faz essa matrix que a gente vive, eles estão extremamente interessados aqui no nosso território, gente. Eles estudam a fundo o nosso território, a nossa história, o nosso povo. Eles estão nas empresas, nos meios de comunicação, na política, porque, vamos lá, o seu avô desaparece no Brasil e depois você vem para cá para aprender português. Enfim, é só um pequeno ponto, Knut. Aí vamos lá. 1960, tinha um piloto suíço no Acre. Ele estava lá no meio da selva amazônica e ele encontrou um índio branco, magrelo, sujo, com uma pena amarrada numa tanga, e o índio pediu comida para ele, só que pediu comida para ele em alemão. Aí o piloto achou muito estranho e falou, não, me conta essa história. Pagou um almoço para ele e contou toda a história para ele, de por que ele fala alemão, por que ele é louro, por que ele é branco, por que ele está na Amazônia. O piloto achou aquilo fantástico. Voltou para a Alemanha ou para a Suíça, porque esse índio tinha dito para ele que ele era filho de um cacique, de um chefe indígena brasileiro, com a mãe que era uma freira missionária alemã, que ensinou ele a falar alemão. Entendeu? E ele dizia que o povo dele ainda existe, vive numa cidade subterrânea chamada Acacor, no meio da Amazônia. Na Amazônia, entendeu? E ele é descendente da tribo no meio da Amazônia. Ele é descendente da tribo dos Ugamoalas. Ugamoalas? Ungulalas. Sim. Ugamongulala. Ugamongolala. Exatamente. É o nome. Essa tribo, quais as características dela? Eles são seres humanos normais, porém brancos, não são pardos igual o índio brasileiro. Eles são brancos e têm 6 dedos ao invés de 5. E ele diz que essa tribo existe há 13 mil anos. Entendeu? Voltando esse piloto para a Alemanha, ele conta a história para um amigo dele, jornalista, chamado Karl Brugger. Entendeu? Karl Brugger. Esse Karl Brugger, ele acha a história fenomenal e vem para o Brasil encontrar esse índio. E ele chega até Manaus e chega lá, ele encontra o cara que já era muito conhecido na região, o nome dele é Tatum Canara. Vejam como é que é a coisa. Esse Karl Brugger veio da Alemanha e falou, não, eu preciso conhecer esse cara. E conheceu o Tatum Canara. E o Tatum Canara contou de uma vezada só, sentaram e contou toda a história do povo dele. Eu acho que gerou 9 fitas cassetes inteiras de uma história que ele contou sem parar. O Tatum Canara falou pro cara a história do povo que morava... do povo Ugamongolala de Acacor. Ugamongolala de Acacor. Ugamongolala. Ugamongolala. Sim. Então, mas o que tinha no resultado das fitas? Então, as fitas... Vamos lá. Isso foi em 1972, tá?
Portanto, governo militar. Gravem bem isso, gente. Governo militar é a Constituição de 1988, antes da redemocratização. 1972, isso aconteceu. Em 1976, o Karl Brugger, ele publica Die Chronik von Nakakorn, em alemão. Entendeu? E ele fala da chegada de soldados alemães, inclusive, a gente vai tratar disso mais à frente, aqui na Amazônia. O livro teve um impacto muito violento na Alemanha e na Europa, foi traduzido para várias línguas e foi proibido. Esse livro foi proibido a publicação dele no Brasil. Até hoje esse livro não foi publicado no Brasil. E gerou renovou o interesse das pessoas sobre esse tema do Eldorado, da cidade perdida de ouro e tal. E vamos lá. E começou a ter um fluxo de pessoas aqui para o Brasil para conhecer, tentar encontrar essa história. O que a gente... bom, rapidamente, vamos falar do livro aqui. Eu li o livro todo, tá, gente? Infelizmente não deu para fazer um apontamento mais perfeito aqui, porque a gente está numa época, né, que a gente vem conversando muito sobre isso, os assuntos vão se sucedendo numa velocidade alucinante, a gente quer cobrir tudo, a gente quer... foi muita coisa, foi escondida nossa durante muitos anos, então surge um tópico, eu tenho que tentar resumir ele, jogar para o público, porque daqui a pouco eu já preciso passar para um outro tópico, e eu daqui de repente 15, 20 dias, um mês, um outro tópico. Mas, basicamente, o que fala o livro A Crônica de Akakor? Eu terminei de ler esse livro hoje e eu fiquei, assim, muito ansioso para trazer isso para o ouvinte. Oi, tá ouvindo? Sim, o que você descobriu no livro? Tá ouvindo, Knut? Estou te ouvindo, no câmbio. Então, o livro começa 13 mil anos atrás. O que tem de importante naquele livro ali? Assim, é uma crônica normal, tá? Fala da história de um povo, desde o início, 13 mil anos atrás. Ele conta... São várias guerras, tá? Esse povo, ele teria... Tem uns trechos, assim, que ele não sabe dizer... Ele não sabe dizer o que aconteceu, mas, basicamente, é o seguinte. Um determinado, ele chama de deuses alienígenas que vieram em naves. É como se eram os deuses astronautas, amigo? Como se eram os deuses astronautas, muito bem lembrado. É uma colcha de retalho de referências, entendeu? É um livro interessante, curtinho. Eu coloquei nas imagens na tela a imagem do índio louro, o Tuncanara, né? Quando ele estava, no momento da reportagem alemã, ele no meio da selva. Muita gente vai achar que isso é mentira, né? O índio louro? Como assim? O que ele estava fazendo na selva? Né? Eu coloquei as imagens, porque foram feitas várias reportagens alemães aqui no Brasil nessa época. Né? Sim. Que a gente acha que isso é inventado, né? Que a gente chegou a isso de algum lugar, da imaginação fértil, perturbada. Não, isso é real, aconteceu. Isso é real. Exatamente. E foi coberto por redes de televisão do mundo inteiro. É uma história muito recente que entrelaça várias coisas que a gente está abordando aqui nessa nossa série, mas que no final eles jogam aquela bomba ninja de fumaça, né? Pra tudo coincidência. A multidão. Então, o que eu achei assim de interessante no livro? Assim, essa história tem 13 mil anos, os deuses vieram de espaço em naves, e eles escolhem um povo para repassar esses segredos. Esses deuses, eles voltam na nave deles de 6 em 6 mil anos, e eles não revelam tudo, revelam parte dos conhecimentos que eles têm para passar para o povo, mas tem fortes elementos ali. Por exemplo, eu estou abrindo o livro aqui no meu Kindle, as partes que eu grifei. Olha só, a primeira pessoa a ouvir a história do Tatum Canara foi um padre, um bispo católico chamado Grotti. 3 meses depois de ele ouvir a história, o Tatum Canara disse que deu para ele os manuscritos originais do povo, no idioma do povo, que é a Crônica de Akakor,
o avião do Monsenhor Grotti cai na Amazônia. Coincidência. Some a qualquer prova de que teria ou que não teria esses manuscritos originais do povo dele. Já é um negócio extremamente interessante, né? Porque, gente, a história que a gente vai tratar hoje tem muitas e muitas mortes. Nenhuma morte ela foi desvendada. Realmente é um negócio... Você pode concluir tudo aqui. E só um parênteses, Knut, antes que venha o Brainlet ataque novamente, né? O que eu vou falar nos primeiros 95% do podcast não é opinião minha de nada. Simplesmente são fatos que eu apurei, que estão no livro, estão em vídeos na internet, reportagens, e no final eu vou fazer as minhas considerações, o Knut faz as considerações dele, mas o que eu estou falando aqui é o que está no livro, não é opinião minha. Eu estou expondo fatos e opiniões de outras pessoas. Então não é opinião do Pintacilgo. Mas então, ele fala que o livro ele é calcado. Basicamente esses índios eles seriam assim irmãos eles seriam irmãos espirituais dos Incas. Seria uma tribo com grau de parentesco com os Incas. Seriam responsáveis por construir Cusco, Machu Picchu, Tiwanaku na Bolívia, Machu Picchu no Peru. E esses índios tiveram 3 grandes desgraças na história deles e ficavam guerreando. Eles tinham tribos aliadas, tribos inimigas. E eles começaram, se não me engano, eles eram 3.600.000, há 13 mil anos atrás. Tiveram várias fases. E essa tribo foi declinando, até que hoje sobrou muito pouca gente que está escondida nos escombros dessas cavernas artificiais que são esses túneis subterrâneos que foram construídos por esses deuses que ele cita há 13 mil anos atrás, ou antes até. Pintacilgo, eu coloquei aqui uma imagem, porque tem gente que acha que é tudo invenção, da reportagem alemã que veio aqui no Brasil em 72, do povo indígena, né? E vocês podem ver aí nas imagens da tela, que é um pouco estranho, né? Tem alguma coisa estranha nessa imagem, né? A gente vai descobrir por que essa imagem é tão estranha. Mas prossiga, o Pintacilgo. Então, esses índios, os Ugamongolala, eles eram muito hábeis na forja do bronze, tá? E aí ele entra com aquele paganismo germânico. Não dá pra gente resumir aqui, são 13 mil anos de história que ele condensa nesse livro aí. E a coisa vai esquentar em 1530, com a chegada dos espanhóis, que ele chama o europeu de bárbaro branco. Então ele fala que os portugueses atacavam pelo leste, os espanhóis atacavam os portugueses pelo oeste, os espanhóis pelo leste. Então, em algum momento, o povo dele teve que destruir as cidades, destruir os caminhos, tampar as entradas das cidades, tipo assim, de maneira a viver, eles assumiram que eles perderam a guerra, quando começaram a surgir armas de fogo. Então eles tiveram que viver uma vida reclusa. Então eles chamam, por exemplo, o cristianismo de fé da cruz. Tem um pouquinho de ataque cristão aí, na tese do Tatum Canara, que está no livro dele, né, exposto aí no Crônica de Akakura. Tem um pouquinho de feminismo das Amazônidas, que ele fala que em determinado momento a tribo irmã, que era os Acarrim, por volta de 1500, essa tribo, depois os homens viraram betas, começaram a viver como escravos, e todos os sacerdotes e sacerdotisas eram mulheres, a governante máxima da tribo era mulher, e realmente assim, é muito interessante. Assim, eu não vou dizer, o cara é muito culto, tá? O cara, se ele inventou essa história, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, lê o livro, tira suas próprias conclusões. O povo Ugamongolala está lá na Amazônia, nós temos imagens desse registro, dessas reportagens, e nós temos os personagens dessa história, são todos, pelo menos estavam vivos no momento. E tem registro de todos eles aqui. É só procurar no Google, tá tudo documentado, amigo. Aqui não tem nada de invenção. Aqui do lado, eu estou mostrando a imagem aí do Karl Brugger, que é o autor do livro, e do Tuncanaga do lado. E tem imagens do Tuncanaga na tribo do Ugamongolala também. Vou mostrar para vocês. Perfeito. Agora, então vamos lá. O que mais que eu achei que tem de interessante aqui?
O Tatum Canara, ele se diz filho de um chefe indígena e de uma freira alemã. Mas para vocês verem, gente, como é que a realidade é sempre escondida de nós aqui. Sempre, sempre, sempre. Não há interesse em esclarecer nada, pessoal. O cara tem um RG brasileiro com o nome Tatum Canara no RG dele, tá? Ele mora em Barcelos, no Amazonas, desde 1979. E ele é um guia turístico muito famoso lá na Amazônia. Inclusive, ele trabalhou na expedição do Jacques Cousteau na Amazônia. Eu lembro que eu surtei com essa expedição quando eu era criança. Um dos meus maiores ídolos de infância foi o Jacques Cousteau, tá? Isso foi, o Jacques Cousteau tem aqui no nosso apontamento, aqui vamos ver que foi um explorador das antigas, uns 80, que ele explorava é mergulhador. 83. Ele era mergulhador no caso também, né? Isso, 83, tá? Ele veio na Amazônia e gravou um especial que foi exibido em capítulos na época, acho que na televisão, na TV Manchete, né? O Tatum Canara, ele também inspirou o último Indiana Jones, que é o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2008. Só que eles mudaram um pouquinho, algumas, claro, né? Mudaram várias coisas, mas inspirou o filme. Vamos dar na cara, né? E manter também a lenda, né? Então, na verdade, o cara, ele criou essa lenda, chame-se o que quiser, tal. Mas, assim, outra coisa. Em algum momento, quando ele começou assim, esse cara foi investigado pela polícia peruana, pela polícia americana, pela polícia dinamarquesa, pela polícia brasileira e pela polícia alemã. Ele tem mandado de prisão em aberto no Peru, ele lutou em guerras de tribos indígenas no Peru, ele fala línguas indígenas. Então, o governo alemão tem uma posição de que, na verdade, ele seria Hans Richard Gunther Hauck. Ele teria nascido em Grube am Forst, perto de Coburg, na Baviera, em 1941. Ele teria abandonado uma mulher lá, com 3 filhos. Inclusive, uma vez, uma TV alemã trouxe a mulher dele no Brasil. Tá? A mulher se encontrou com ele. Ele teria assumido, ninguém sabe se é verdade, porque o sistema, né, gente? A gente está aprendendo aqui. O sistema não desmente as coisas. Eles jogam mais informação por cima para gerar confusão. Então, a mulher dele veio aqui e parece que chorou, que ele encontrou com ela, tal, o que por si só não prova muita coisa, porque no final aqui eu vou tecer as minhas considerações. Agora, só um outro parênteses sobre a história dos alemães com a natureza brasileira. Quem é da área de biologia aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, a joia da arte sacra paraense, me ajuda aí, que está na igreja central, na matriz de Santarém, é uma cruz de 1 metro e... ela tem 1,81 m, salvo engano. É uma cruz vermelha? Não, ela é uma cruz que o Von Martius, deixa eu digitar aqui, Martius. O Von Martius, ele naufragou em Santarém, tem 100 e poucos anos, e no meio do naufrágio ele fez uma prece. Ele pediu a Deus que, se ele sobrevivesse, que ele ia fazer uma cruz assim, assim, assado. Essa cruz é lindíssima, tá lá na igreja de Santarém até hoje. Eu não sei como é que ninguém rouba aquilo, porque é uma peça lindíssima, é considerada assim a joia da arte sacra da arte sacra paraense, digamos assim. Então você tem Alexander von Humboldt, você tem o próprio Spix, você tem o Von Martius, você tem o Helmut Pick, que é ornitólogo. Todos alemães, eles vêm todos daquela escola do Habsburgo, da princesa, como é que era que no nome da mãe do Dom Pedro II? A Leopoldina? Imperatriz Leopoldina, não é isso? Exato. Que era uma naturalista. Na verdade, gente, a nossa civilização ela está tão degradada
que aquela mulher, teoricamente uma dona de casa, ela tinha muito... A pessoa era muito mais erudita do que todos nós aqui juntos. Ela dava um banho em qualquer dona de casa da história. A mulher que falava trocentos idiomas, ela era como é que chama isso? Mineróloga, ela era botânica, ela descrevia animais. Para vocês terem uma ideia, gente, Helmut Sick, quando ele foi preso pelos militares aqui no Brasil, ele foi pro presídio ali da Ilha das Flores, ele descreveu, salvo engano, 12 espécies de besouro de dentro da cela dele. Até que a embaixada, naquele tempo, por carta, conseguiu falar, não, ele não é espião, soltaram o cara. Charles Darwin, para quem não sabe, foi detido pelo exército do imperador, até que ninguém acreditou naquilo. Você imagina como é que era o exército brasileiro naquela época de Charles Darwin, quando ele foi no Rio de Janeiro, né, Knut? Até que o imperador foi lá e se apresentou, falando inglês perfeito, e pediu desculpa, e perguntou se está precisando de alguma coisa, eu vou fornecer para você. E ele escreveu no diário dele que o brasileiro é um povo de índios, ou macacos, ou bárbaros, alguma coisa assim que ele botou, chefiados por um rei filósofo. Ele ficou impressionado com a cultura de Dom Pedro II, que, na época, para quem não sabe, era considerado o monarca mais culto do mundo inteiro, Dom Pedro II. Para você ter uma ideia, quando ele foi visitar os Estados Unidos, muitas pessoas votaram nele para presidente, sabia? Sim. Era um negócio... Ele conheceu o Graham-Bell olha como é que a coisa vai se entrelaçando. Na feira, a feira que lançou o telefone, quando o Graham-Bell, minto. Graham-Bell ou Thomas Edison, agora me falhou a memória, que inventou o telefone, foi aquelas feiras que tem nos Estados Unidos, aquelas, sabe aquelas feiras grandes que tem parquinho, tem invenções, isso no século XIX. Dom Pedro II foi lá e começou a bater papo com, realmente me falha a memória, gente, se foi o Alexander Graham Bell ou se foi o Thomas Edison, e falando, olha, o telex, o telefone, eu queria levar isso para onde eu trabalho, aí, não sei o que e tal. E não disse momento nenhum, ele não gostava de se identificar como imperador, e que depois... O Graham-Bell, né? O Graham-Bell bateu no ombro dele e se convidou para ter um lanche mais tarde. Falou, mas eu não sabia com quem eu estava falando. E ele falou, não, mas eu não sou ninguém. Aí falou, mas você não é imperador do Brasil? Não, fala baixo, não. Que isso, eu sou igual você. Era um cara muito esquisito, assim, tá? Dom Pedro II. Você imagina, uma criatura de 1,90 m de altura, falava 12 línguas, um cara que também era geólogo, um cara que também era naturalista. O cara chega lá falando inglês perfeito. Não, eu sou empregado lá no Brasil, do Império Brasileiro e tal. Mas você sabe que de uma humildade, assim, que era chocante. Tiveram que dizer para ele, cara, ele é o imperador do Brasil. Ninguém acreditava. Era um negócio, aquela criatura de 2 metros de altura praticamente, louro de olho azul, ultra culto. Nem o Darwin acreditou quando o Darwin foi preso aqui no Brasil. Mas então, isso é só para fazer uma palhinha do interesse que os alemães sempre tiveram, e o europeu do modo geral, nas riquezas da floresta amazônica, tá, gente? Isso é um negócio, assim, realmente interessantíssimo. Então, vamos lá. O livro foi lançado, e essa parte eu botei na tela a imagem do Tucumcari hoje, ele está vivo. Para quem achar que isso é tudo mentira, podem procurar lá na Amazônia, ele está lá, né? Isso. Essa história aí pode ser confirmada, mas prossiga, amigo. Olha só, em 1977 teve um outro europeu, o Arch von Däniken. Ele também foi em Manaus, tá? Ele contatou também o Tatum Canara, e o Tatum Canara falou para ele que ainda tinham 3 cidades habitadas no interior da floresta, que seria Akrim, Akakor e Akanes. E que nessa Akrim tinha um objeto que foi entregue aos sacerdotes mongolalas milhares de anos atrás pelos deuses. E segundo a lenda do povo, quando o objeto começa a cantar, é o momento dos deuses retornarem à Terra. E que isso estava acontecendo ultimamente. O piloto que primeiro fez o contato foi encarregado pelo Däniken de ir até a Akrim pegar esse objeto. Aí ele armou uma expedição junto com um militar brasileiro chamado Roldão Pires Brandão. Um arqueólogo. Pra quem não sabe, o Erich von Däniken é o escritor do best-seller Eram os Deuses Astronautas, né?
Exatamente. Então, quando a expedição estava a 2 dias de Acarrim, tiveram que voltar. Porque o Roldão deu um tiro no próprio pé dele, literalmente, não é no sentido figurado, não. Aí, segundo a revista Ancient Skies, ele teria feito isso de propósito para impedir a expedição de prosseguir. Olha como é que o negócio assim, eu vejo aqui, gente, digitais de agências, eu não vou dizer agências secretas de segurança, mas agentes, digamos assim, agentes que eu digo no sentido de gente que atua, de jogar fumaça na história e levar a gasto de dinheiro num caminho que não vai dar em nada, percebe, Knut? No sentido de dissuadir de encontrar o que realmente há por trás dessa história aí. Se não tivesse nada, né? Exatamente. Lá daquele Tebilu, né? Aí não, eles iam fazer um monte de peregrinação, tá vendo, gente? Exatamente. É tudo mentira, tá bom? Às vezes eles mesmos colocam esses trouxas aí pra desacreditar o movimento, né? Pra ter pessoas mais presas ainda na Matrix. Mas quando é real, aí eles fazem tudo, aí tudo acontece. Aí é muita coincidência que acontece, né, Silvio? Exatamente. Aí vamos lá. Antes ainda da Constituição de 88, tá? Governo militar, tá, gente? Governo militar, a gente não precisa dizer aqui qual é a fé deles, né? Aquela fé que sempre reinou no Brasil, que estava mais forte em 1984, né? Mas o Karl Brugger, ele é morto na praia de Ipanema, com tiro, em cima da tatuagem que ele tinha no coração, que ele copiou do Tatum Canara. O Tatum Canara tem uma tartaruga tatuada no peito. O Karl Brugger fez uma tatuagem, ele era tão obcecado pelo Tatum Canara que ele fez uma tatuagem igualzinha à do Tatum Canara no peito. E um cara chegou pra ele na praia: "Você é o Karl Brugger?" Ele sou. Pum! Deu um tiro no peito dele e matou. Isso até hoje ninguém conseguiu esclarecer a origem desse assassinato. Mas, antes que eu esqueça, vou logo falar. Gente, o Tatum Canara, ele mora no extremo norte, calha norte do Brasil. Não poderia ter cometido esse assassinato. Ele não... Se você acha que ele é ou não impostor, eu não vou falar nisso agora. Ele não está sozinho. Porque, vamos lá, eu morei na Amazônia há 5 anos, eu conheço muito bem a Amazônia, eu conheço realmente muito bem a Amazônia, tenho grande carinho pela região amazônica, mas o cara que é guia de Amazônia, ele do Rio de Janeiro, ele está perdido. E o cara que é guia no Rio de Janeiro, na Amazônia, ele está perdido. Então não teria como ele ter achado o Karl Brugger em Ipanema e dado um tiro nele. Ele tem que ter pessoas cooperando com ele para a história ter virado, tomado as proporções que tomou nesses anos todos. Concorda, Knut? Com certeza. Mas então, o assassinato dele é muito complexo, né? Existem várias teorias de quem teria matado o Karl Brugger, né? Muitas pessoas acreditam que ele chegou too close, né? Ou seja, chegou perto demais, então é um jornalista alemão, né? Que, infelizmente, chegou muito perto da verdade, então, por causa disso, eles tiveram que apagá-lo. Essa teoria que a maioria das pessoas acredita. Esse negócio de o Gamongolala, amigo, não tá dando certo, né? Então resolveram apagar ele. Não, é um negócio, é uma história assim muito interessante. Aí depois teve esse Neberg, ele publicou um outro livro também, quem tiver interesse de aprofundar, chama O Homem que se Fez Cacique. Sempre na linha de... esse realmente eu não li, tá, gente? Mas é sempre naquela linha de desacreditar a história. Agora, bom, gente, onde tem fumaça, tem fogo, né? Aí vamos lá. Deixa eu achar aqui o ponto... o arqueólogo brasileiro muito conhecido, o Marco Aurélio Abreu, começou a investigar esse assunto. Logo depois que essa história teve todos esses desdobramentos que a gente... que, assim, eu acho que a maioria do ouvinte, né, Knut, não era nascido nessa época, a grande maioria dos ouvintes aqui, mas a história realmente ficou muito famosa na época. Tem um vídeo do Fantástico aí no YouTube, quem quiser procurar, é uma reportagem
Inclusive, acho que o Pedro Bial teve na Alemanha, ouviu a polícia alemã, ouviu a Polícia Federal, ouviu o Ministério Público no Amazonas. Esse arqueólogo começou a investigar e recebeu ligações com ameaça de morte para parar isso, para parar de investigar. E vamos lá. O que ele tem, eu apurei aqui no vídeo dele e futuramente, conforme o tempo for disponível, eu pretendo comprar alguns livros dele, entrar em contato, ver o que mais que ele tem, se ele quiser falar disso. Não sei nem se ainda está vivo. Mas ele garante, isso eu já tinha outras fontes que diziam isso, que um submarino alemão entrou na floresta amazônica logo no início ou no meio da Segunda Guerra Mundial e só tem registro da entrada. Esse submarino está oficialmente desaparecido. Um submarino de 1.800 toneladas. Isso explica alguns símbolos, né? Exatamente. Na narrativa do Mongolala. E também explicaria também porque o Tutankhamon, que é alemão, estaria lá, né? Uhum. Então, amigos, eu tô vendo aqui o traço de mortes dessa história. Se a gente fosse contar todo mundo que morreu, né? Tentando descobrir a verdade sobre isso aí, o podcast ia durar 5 horas, né? Mas morreu muita gente, cara. Depois vocês podem procurar no Google. É muita coincidência, né, ô Pitacil? Uhum. Não, o negócio é realmente uma história, assim, interessantíssima, né? E vai ficando só mais interessante, né? Gente, agora, uma coisa, assim, que também não é opinião minha, assim, é história, tá? A gente sabe que Vargas e outros militares brasileiros eram muito simpáticos ao governo de Hitler, né? E o que acontece? O que antes de Hitler, é preciso que as pessoas entendam que o espírito do que eles chamam na Alemanha de Geist, eu acho que isso começou uns 100 anos antes de Hitler. E o Hitler faz essa referência do homenzinho vermelho que falava no ouvido dele, que seria o Geist. Geist é espírito em alemão, acho que a tradução melhor seria isso. Esse Geist, ele guiaria a civilização ariana, loira, de olhos azuis, para o terceiro Reich, que duraria 1000 anos, e esse espírito ele vem inspirando os alemães desde os primórdios das tribos germânicas. Então, ele tinha essa ideia, o Knut, de expansão da civilização alemã para além do território alemão. Foi um dos pivôs da Segunda Guerra Mundial. Então, assim como ele mandou expedições à Antártida, a gente já falou disso aqui. Não, ele também mandou expedições lá para o Nepal, lá para... Exatamente, para o Egito, a gente sabe procurar o que muito bem. Mandou para a Amazônia. Fazer turismo, amigo. Ele foi fazer turismo no Egito. Ele mandou expedições para a Amazônia para procurar. Temos que pensar o seguinte, ouvintes. O Reich estava com uma quantidade de dinheiro infinita. Devido às guerras e pilhagem que o Hitler promoveu, eles estavam com muito dinheiro. Então tinham submarinos, estavam pesquisando o disco voador, né? A gente já falou disso aqui. Isso não é invenção nossa, aqui são fatos históricos. Se obtiveram ou não, eu não estou dizendo que obtiveram ou que não obtiveram, gente. E eles estavam pesquisando a fabricação de disco voador com tecnologia do Tesla, entre outros, e ele mandou uma expedição aqui, como os alemães sempre fizeram e continuam fazendo, mandaram expedições aqui na Amazônia. E entre 1939 e 1941, a referência que eu encontrei, que foram 2.000 soldados alemães chegaram na Amazônia. Vários morreram e tem essas lápides que o Knut colocou aqui no vídeo, que estão ao longo do Rio Amazonas, lápides com a suástica de soldados alemães que eles enterraram. Porque toda e qualquer expedição na história da humanidade nesse porte, está previsto que vai morrer muita gente, porque os caras não tinham anticorpo para malária, para as doenças que nós temos aqui na Amazônia. Quem já morou na Amazônia sabe que o cara que chega do sul lá, primeiro ano é doente o tempo todo. Não é qualquer um que aguenta, não. Ali o negócio tem que ter 3 bolas de saco para fazer uma expedição daquela na mata. E o Tatum Canara falou que quando acabou a guerra, vários pinaram para a Argentina, Buenos Aires, Uruguai, Chile, estão lá até hoje, porque eu visitei essas regiões e a concentração de alemães lá é enorme. E a gente sabe que o Mengele morreu no Brasil, todo mundo sabe disso, já foi provado. Mas alguns
alguns nazistas ficaram lá, casaram com índias da tribo Uga Mongala e se miscigenaram com esse povo, que já era branco. Então, guardem essas palavras. O povo já era branco, eles não tinham características indígenas tradicionais, os Uga Mongala. Os remanescentes eram poucos. Se casaram, né? Se casaram no sentido bíblico, tá, Knut? No sentido espermático da coisa. Sim. Mas, enfim, eles se fundiram mesmo. Falaram, não vou voltar. Como era na época que os portugueses degradavam pessoas ao redor do mundo, jogava bandido aqui no Brasil e falava, amigo, você foge aí, daqui a 3 anos eu volto. Voltavam 3 anos depois, o cara estava casado com uma índia, cheio de filhos, falando idioma, já sabia onde é que tinha ouro, sabia o que era venenoso, o que podia comer, os caminhos, os rios, os lagos. Isso nada mais é do que uma técnica de prospecção. E os índios, por outro lado, muito sabiamente, aplicavam a técnica do cunhadismo. Sim. Você sabe o que é o cunhadismo, né, Knut? O que é o cunhadismo? Cunhadismo é o seguinte, eu te dou a minha irmã para você casar com ela. Eu sou o cacique, eu te dou a minha irmã, falo, Knut, toma aqui a minha irmã como prova de amizade. Poxa, quem dera que isso existisse ainda hoje, hein? E elas eram assim, igual Iracema, Knut, lacradas, assim, 0 km. Herméticas. Tá? Herméticas, não tinha emissol nessa época, elas eram sem doença, não sei se você gosta ou não, mas é aquela pepeca capô de fusca, limpinhas, aquelas lisa, sabe, aquela lisa, peitinho duro, aquele cabelo azul brilhante até a cintura, e lábios de mel, igual aquele Iracema do José de Alencar. Sim. Em troca, você era obrigado a socar firme ali anos e anos e anos e anos e fazer o quanto mais de boneco possível. Quanto mais boneco você fizesse, melhor. E essa bonecada toda ia virar da tribo. E quando voltasse os portugueses, os caras falavam, o quê? Tem até aquele filme do Gerard Depardieu, que o cara tem lábio leporino, ele é discriminado entre os portugueses. Quando ele chega no Brasil, as índias vê o lábio leporino dele, acha o maior charme, acha o máximo, acha que ele é um jaguar. Fala, nossa, você é um jaguar. E o cara, pô, você imagina que você é um beta, você é jogado na Amazônia, e de repente as mulheres, você é o homem mais lindo que eu já vi na minha vida. E fazer fila pra te madeirar. Você já ouviu a expressão que a gente usa muito na Amazônia, mulher motosserra, já ouviu, Knut? Já. Não pode ver um pau em pé que bota logo abaixo. Você imagina você ser obrigado a morar numa oca o resto da vida com uma fila de índias pra te madeirar até você não aguentar mais. Você acha que dá pra encarar ou tu ia querer voltar a ser beta na Alemanha? Eu ia ficar aqui até morrer. Até morrer, né? Até afinar o revólver, né? Ou seja, percebe, assim, brincando, você entende, que não é absurdo você pedir para um beta ir para um outro lugar estranho e falar, amigão, fica aí. A única coisa que você tem que fazer é socar o ganso para dentro dessas índias, até não poder mais, loucamente, sem parar, o tempo todo, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E elas achando que você é descendente de uma raça superior de deuses e ppp, papapá. Então, bom, essa parte da história para por aí. Eu acho assim, já estamos aí com 40, 50 minutos de podcast, é mais ou menos o que tem. Então, o que se diz na Alemanha, tá? Depois que apareceu essa suposta identidade verdadeira do Tatum Canara, dizem, um outro jornalista, que é o Ned Berghauk, ele fala que o Tatum Canara, na infância, ele leu muito livro de Tarzan, que ele sonhava com o OVNI, com ET, e que ele teria fugido para o Brasil num cargueiro chamado Dort Oldendorf. E ele desapareceu no Brasil. Ele tinha mulher e 3 filhos na Alemanha. Em 1966 ele abandonou e fugiu para o Brasil, que pode ou não ser verdade, e publicou esse livro aí, que eu já falei aqui, que depois a gente deixa na descrição, The Self-Made Thief. Mas, vamos lá. Ficou alguma dúvida aqui até agora? Não, o que a gente sabe é o seguinte, que provavelmente existiu uma tribo de índios brancos na Amazônia, os Ugu Mongolala, né? E que existiria, os alemães teriam ido lá
fazer uma expedição porque eles queriam resgatar esse povo ariano que viveria aqui na América, na Amazônia, né? Que seria um povo milenar, né? Que teria o conhecimento dos deuses antigos, os astronautas lá do Däniken, né? Sim. Mas essa obra do Däniken, vamos lá, é um livro assim muito... Ele suscita muitas paixões, né, Knut? Você não acha esse livro? Eu vou te falar, tem algumas coisas que fazem sentido, outras não. Mas aí já fiz vários outros livros depois, corrigindo, retratando, né? Mas eu acho interessante a proposta do livro. Não, a proposta é muito interessante, mas de tudo isso que a gente falou até aqui, Knut, você quer ir para as considerações finais, o que você acha que é a verdade? Não falamos aqui uma cidadã, ela era uma Red Nose dinamarquesa que veio atrás do Tatu Canara e que também, numa expedição para achar a Kakor, sumiu, desapareceu. Teve um outro cara também que foi numa expedição também com o Tatu Canara, apareceu o esqueleto dele com um tiro na cabeça no meio da mata. Então, assim, o Tatu Canara, a fama dele em Barcelos é o quê? Ele tem hoje em dia mulher e filhos em Barcelos. A filha dele é uma loura, Red Nose, maravilhosa. E, bom, ele fica no mato, ele some. Ele fica dias e dias, semanas, sumido no meio do mato. Gente, não é qualquer um que consegue fazer isso sem apoio, sem suporte. A Amazônia é muito hostil. E aí, de repente, ele some. Ninguém sabe o que ele faz 24 horas por dia. Então, Knut, diante de tudo isso que a gente está colocando aqui, qual que é a sua opinião? O que você acha que é muito complicado, porque alguma coisa muito estranha tem na história do Tatu Canara, né? Muitas pessoas morreram na floresta com ele, né? Então, até pessoas, estava vendo aqui que muita gente acredita que talvez ele tenha levado pessoas para lugares, assim, que as cidades seriam subterrâneas, né? Então, talvez, sim. Então, talvez ele mesmo levasse as pessoas para a morte, né? Então, é muito complicado, né? Porque ninguém voltou para contar a história. Só sobrou ele, né? Talvez esse segredo morra com ele, né? Mas por que eu quis trazer essa agenda aqui pro GadoCast? Quando eu comecei a escrever essa agenda, eu descobri que salvo engano, é o próprio Facebook. Eu vi isso aí na internet, que eles vão começar uma série agora em loco sobre a Kakor. Eu achei isso interessantíssimo. Parece que é em agosto. Eu acho que o Facebook agora está tipo a Netflix. Eles estão fazendo uma série. Vai começar uma série. Mas eu já te adianto que é essa série, cara. Vai ser igual aquelas, tipo, alienígenas do passado. Fala com o objetivo de desacreditar, né? De desacreditar. Mas o que eu acho, o que eu vejo nessa história toda, através das digitais, a minha opinião, agora, pela primeira vez no podcast, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu não tenho... aí já é um juízo de valor de tudo que eu estudei aqui nesses dias que eu estou preparando a série, né? Acredite ou não. Tem possíveis motivações nessa história. A primeira é mais óbvia, o próprio ouro. Se a cidade é feita de ouro, não custa nada, né? Se você vai oferir, sei lá, 1 tonelada de ouro, não custa nada você gastar alguns milhares de dólares, mandar algumas expedições, pagar mateiro para procurar isso aí para você. Concorda comigo? Quem não arrisca, não petisca. Você, é igual você procurar ouro no oceano, naqueles navios naufragados, enfim, você tem que investir. Eu tenho uma série no Discovery que eu acompanho, porra, aquilo custa dinheiro. É comida, no alto mar, é combustível, navio, mini submarino, não sei mais o que. Pra procurar o Galeão Santo Agostinho, que naufragou na costa brasileira, que dizem que foi o navio com a maior quantidade de ouro que naufragou até hoje no mundo inteiro, uma carga de ouro absurda, jamais foi encontrado. E ainda tem gente gastando muito dinheiro para encontrar esse Galeão Santo Agostinho. As pedras também, que a gente sabe que esses indígenas eles achavam pedras, por exemplo, no Iraquitã,
que eles faziam com jade, amazonita. Então, eles já tinham aquela ourivesaria que a mulher, do modo geral, a mulher, digo, no sentido de humanidade, sempre gostou. Então, eles tinham essas pedras, usavam como moeda e tal, e, teoricamente, esses templos, o templo do sol, o templo da lua que tinha em Acacó, eram forrados de pedras, então era um jeito deles irem atrás dessas pedras, ou talvez até de outras riquezas, além de ouro e pedras preciosas. Mas, o que eu também estou achando que é uma agenda que o sistema está empurrando goela abaixo agora, em 2020, que ela tem tudo para estourar nos próximos anos aí, é a agenda Alien, Knut. Exato. A agenda Alien, a gente já falou dela aqui, olha como é que casa a elite. Conecta, né, no final. Os aliens. Exatamente. A elite, ela planta para colher. Ela planta no passado. Olha, planta 30, 40 anos. de alien que saiu nessa semana, esses últimos tempos aí. É a elite global massageando nossa imaginação. Massageando, exatamente. Como a pra agenda de adaptar, monstro. né? Exatamente. Agora os Estados Unidos lançou a quarta força bélica, né? Que é a Space. Como é que chama aqui no Space? Que agora eles têm exército, marinha aeronáutica e a frota espacial. Eles têm um exército espacial agora. Então, aí surgem várias hipóteses, né? A primeira hipótese, dessa subhipótese Alien. Eles vão forjar, igual Orson Welles fez, um ataque alienígena. Pra quê? Vamos unir o mundo contra os aliens. E aí, bota 10% no contra-cheque de todo mundo aí, cada país dá 10% do PIB para combater os aliens. Aí vai entrar o Elon Musk, vai entrar esse cinturão de como é que chama? Satélite que o Elon Musk já lançou. Ele não vai lançar, gente. Ele já lançou. Os satélites do Elon Musk já estão em órbita do planeta, tá? E quando vier, entre aspas, esse ataque alien, vamos unir o mundo. Precisamos de um governo mundial para deter os alienígenas. Ponto. Parágrafo. Essa é uma tese. A outra é a tese daquele filme do Keanu Reeves, que já é um remake. Aquele filme que os alienígenas são bonzinhos, tem tudo a ver com a tese da Crônica de Acacó, do livro que a gente falou hoje. Eles são bonzinhos, a gente está destruindo o mundo, eles vieram ajudar a gente a um novo pacto, vamos repactuar. E essa segunda tese, ela pode vir revestida de Jesus Cristo ou não. Ela pode ser esses alienígenas que ele fala no livro, esses deuses, que a gente sabe muito bem quem são esses deuses, tá? E vai ser assim, olha, vocês estão destruindo a natureza, comendo carne vermelha, caçando com arma, para com tudo isso, vamos nos unir, vamos fazer amor, vamos copular e vamos todos mundo viver muito bem. Então, na minha opinião, esse livro, eu acho que o Tatum Canara, ele tem o apoio desses grupos, dessas sociedades. Para quem não sabe, gente, eu já trabalhei com posseiro. Quem trabalha com posseiro, quando você quer grilar uma área, grupos financeiramente muito poderosos, o que você faz? Você dá um salário mínimo para um cara e uma cesta básica, o cara fica anos e anos e anos e anos de cavalo, de cachorro, faz um barraco numa área gigantesca no meio da mata. Aí, sem ninguém perceber, ele começa a fazer cerca e forjar provas de que aquilo ali tem 5 anos, pelo menos. Ele vai fazendo cerca, benfeitoria, casas, e antes que alguém expulse ele, o dono da terra, bota um advogado, entra na justiça com uso capião. E aí o cara, depois ele compra a terra do poceiro que ele mesmo injetou lá dentro, entendeu, Knut? Sim. É o golpe mais antigo do Brasil. Então, na verdade, eu acho que esse Tatum Canara, ele foi convidado ou pelo governo alemão, ou pelo serviço secreto alemão, ou pelo serviço secreto nazista, deem o nome que vocês quiserem, falou, ó, vai pra lá, acha a cidade, guarnece essa cidade, quando alguém procurar sobre ela, você desvia a atenção. Ou mata, né? Ou desvia a atenção. Enquanto isso, você vai trabalhando de guia, vai esporrando nas Índias, vai largando boneco,
você vai ser um cara assim que quando alguém falar em Akakó, vai associar o nome Tatum Canara. E por trás, os nazistas estão lá, dentro das cidades, que eles acharam, e estão lá tirando ouro, ou fazendo a fortificação deles, ou eles se juntaram com aquela tese que eu falei aqui, que o Marconi teria forjado a própria morte, e estaria numa montanha nos Andes, subterrânea, que ele cavucou, o Marconi teria, junto com cerca de 20 cientistas de ponta da época dele, desapareceu, forjaram a própria morte, pegaram todo o dinheiro que eles tinham e falaram, vamos fazer pesquisa científica sem interferência de nenhum governo. Então eles cavaram uma base numa montanha daquela e estão lá de boa, com os discos voadores deles guardadinhos lá. A tecnologia alienígena, né? A tecnologia, entre aspas, alienígena. Que é o que o Hitler queria pegar aqui no Brasil, né? Que era o que o Hitler queria pegar aqui no Brasil. E outra coisa também que eu achei curioso, só a título de... Quem não sabe, gente, o metrô do Rio de Janeiro foi cavucado com aquele tatuzão, essa última linha do metrô. O tatuzão é uma tecnologia alemã. É uma máquina de $1,5 milhão, salvo engano, que ela cava pedra. Ou seja, o alemão ele é um cara de ponta nisso aí. Quem me garante que durante essa epidemia de coronavírus aí, os caras não levaram de navio um tatuzão desse lá pra Amazônia? Num lugar desse inacessível? Ou até fizeram isso logo naquela época da guerra? Pegaram um tatuzão desse primitivo aí e estão lá cavucando túnel, construindo bunker. Sabe-se lá, a elite ela nunca parou de fazer bunker, continua fazendo bunker até hoje. A gente já falou disso aqui. Então, é muito... Olha como é que as coisas vão se encaixando. Essa sociedade, essa tribo, eram 13 cidades, hoje só tem 3, elas têm ligação subterrânea por túneis de pedra, mas depois, devido às catástrofes, guerras, eles mesmos derrubaram parte desses túneis para evitar invasões e para se proteger também. E hoje é todo mundo louro. Quem achar essa tribo vai dar de cara com uma porrada de louro de olho azul lá. O Peter Silva, nesse exato momento, recebeu uma mensagem de um amigo nosso que está escutando ao vivo, falou que o pai dele é caminhoneiro, e uma vez ele estava no meio da mata, né, e encontrou com 2 índios louros, né? Então, talvez seja uma coincidência, mais uma coincidência. Mas o que me parece um pouco óbvio, o Peter Silva, é que existem comunidades indígenas no Brasil que ainda são inacessíveis, né? Sim. E que, basicamente, talvez o Tatu Canara tenha acesso, através de uma trilha, ou através de um túnel, alguma coisa, a esse tipo de sociedade antiga, no caso, né? Que, no caso, antes que eu esqueça, um dado aqui que eu esqueci de mencionar, nessa época, do auge dele, década de 80, um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, caiu na Amazônia, nessa região, fazendo algum tipo de missão, e os caras foram capturados por uma tribo hostil. E eles acharam que eles eram essas tribos isoladas que você está se referindo. E eles iam comer esses militares brasileiros. E o Tatum Canara foi lá e negociou a liberação dos militares. Então, o que a gente sabe é que ele ficou muito amigo de pessoas do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, e essas pessoas têm dívida de gratidão com ele. Então ele é um cara que tem fortes amizades. Ele é um cara bem relacionado. Ele não é um Zeco Zeba que fica lá sujo no meio do mato, não. Estamos falando aqui de um poliglota, estamos falando aqui de um cara culto, estamos falando aqui de um cara que trabalhou com o Jacques Cousteau, com esses artistas, esses escritores que a gente citou aqui. Então, é um cara que tem que se ter uma atenção em cima dele, né? É uma história que eu vejo assim, realmente muito mal contada e que eu tenho pra mim que essa história vai voltar à tona muito em breve. Sim, entra muito em consonância, com aquelas bases, né, que o pessoal faz na Antártica, né? Por que faz tanta pesquisa na Antártica? Porque é gelado. Puxa, o que diferença faz ser gelado ou não, né? Puxa, e você vê que o próprio Estados Unidos, o que eles gastam com dinheiro de pesquisa alienígena,
Será que isso não é só estão procurando alguma pirâmide debaixo da terra, estão procurando alguma prova de civilização avançada que passou aqui há muito tempo atrás, é isso, amigo. Tudo sim. Exatamente. Porque se o cara fica procurando, enquanto ele tem lá uma agência de dissuasão jogando informação sobre alien na rede pra gente, e os babacas lá pesquisando. Enquanto isso, o cara tá desenvolvendo esse mega radar, telescópio, ele tá procurando o galeão Santo Agostinho no fundo do mar, meu amigo. O cara que achar isso, se é que já não acharam, você imagina, você tem um carregamento de ouro maciço, fundido. O cara que achar isso, filho, ele fala, procura OVNI aí, enquanto eu tô procurando barra de ouro. Procura aí ET no Marte, que eu tô procurando cidade de ouro na Amazônia. O cara, de repente, entra numa tumba de um cacique dele, que tá cheio de esmeralda lá, meu irmão. O cara pega aquilo, vende e tá falando pra galera, olha pro espaço, procura OVNI aí, o OVNI tá vindo. E ele tá procurando riqueza aqui, medicamentos. A gente sabe que eu morei na Amazônia, tem hotéis que não estão listados em lugar nenhum, que só recebem gringo na Amazônia, no meio da mata, e que a segurança é feita por mariners aposentados americanos, por mercenários. Você chega lá, os caras estão falando alemão ou inglês lá dentro, ou francês. Você não vai achar esses hotéis em OLX em lugar nenhum. O exército brasileiro não entra lá, sabe que eles estão lá, mas não entra. Então, pra gente, a mensagem que eu queria deixar aqui: o Brasil é terra de ninguém. Fugitivo, ladrão de banco, sempre fugiu pro Brasil e continua fugindo. Você vê, um cara desse que teoricamente a Alemanha já falou que ele é cidadão alemão, o cara tem RG com outro nome brasileiro e ninguém tira esse RG dele. O governo brasileiro não tá nem aí, o cara, entendeu? A gente simplesmente não tem como uma versão oficial da verdade, que é. O fato é que um governo diz uma coisa, outro governo diz outra e ninguém tem uma história que fidedigna, nem perto. Ninguém tem uma história nem perto de satisfazer a verdade, digamos assim. Exatamente. É um grande mistério da humanidade na nossa Amazônia, né? E ninguém está nem aí, né? E enquanto tem muitas pessoas que pediam pra gente gravar, uma época, né? Sobre OVNIs que estavam em Cabo Frio, né? Que extremamente, né, pousaram num paiol uma fábrica de armas do governo, né? E eu achei interessante que foi o pessoal que estava lá, que milhões de pessoas assistiram, né? Porque estava uma coisa escandalosamente vista por milhões de pessoas que moravam ali na região do Lago do Rio, né? E viram que o negócio caiu. Olha só que parada de negócio, estranho, né? Um objeto caiu de forma chapada, como se fosse o tamanho de um ônibus, caiu. Do nada, né? E depois veio um monte de OVNI em volta. O que dá a entender o quê, ô Pitacil? Que foi um acidente deles, né? E eles vieram resgatar os sobreviventes, talvez? Ou foi um conflito deles, né? Ou foi alguém pra fazer uma missão de, sei lá, pra avistar, pra fazer alguma coisa, né? Só sei que do mesmo jeito que eles vieram, eles voltaram. E o objeto que caiu no chão, os exércitos já no outro dia não tinha mais nada, né? Tudo sumiu, né? E segue a vida como se nada tivesse acontecido, né? Ô Knut, você viu um filme recente, eu vi ele tem 15 dias, que a Mossad vai na Argentina pegar história verídica. A Mossad vem na Argentina depois do Holocausto para pegar um judeu desse... Judeu não, mito. Você viu esse filme? Claro, com essa história. O filme eu vi agora. Operação Final. Dias. Exatamente. Gente, quando o cara tá foragido, é só pra vocês saberem, assim, é um foragido, assim, meio de mentirinha. Tipo assim, os nazistas que estavam lá, tinha um clube lá mostra bem isso no filme, tinha um clube na Argentina, assim, você não fica gritando aos quatro cantos que você é nazista escondido na Argentina, mas todo mundo meio que sabe. Você já começa a botar vereador, seus parentes vêm te visitar na encolha. Se você quiser um chucrute, o nego manda pra você pelo correio. Se você quiser... Você tá entendendo? Uma coisa assim, não é um negócio assim... Se esses caras tiverem essa tecnologia, como eu acho que eles estão nessas bases se escondendo, eu acho que eles devem pegar esse disco voador de vez em quando, à noite, aí de madrugada, na velocidade que eles devem viajar, a gente não sabe. Eles vão lá na Alemanha e vê os parentes deles, e os parentes deles também são picas dentro do sistema, né? Não vão falar nada porque foram criados dentro dessa filosofia.
Aí vai lá, dá um beijo nos parentes, abraça, pega um tanto de chucrute, cerveja, embarca, salame lá no disco voador, volta aqui pra América Latina, vai pra Antártida. O que esses caras fazem? É igual a história do satanismo, né, o Knut? É um negócio oculto pra gente. Pra eles é normal, é do dia a dia deles, eles se reconhecem. Mago César, falando exatamente aquilo que já tínhamos falado, né? Quanto custa o preço de um ritual satânico, de um pacto com entidade, né? Ele falou de forma aberta, confirmando tudo que a gente já falou. Tipo assim, o pessoal não acredita, tem gente aqui que é ateu, Pitacil. Quer dizer que isso é tudo brincadeira. Você pode não acreditar em Deus, amigo, mas se você não acreditar no satanismo, que ele está agindo, que ele governa o país, você é um imbecil. Tô errado, Pitacil? Sim, tá certíssimo. Então é isso aí, amigos. Muito obrigado aqui pela participação do Pitacilgo. Muito obrigado mesmo. Espero que você possa voltar em breve. O que não tem faltado são novidades, né? Infelizmente, só confirmando o time aqui dos conspiracionistas, né? Só isso. Aí eu fico imaginando como que eles estão falando. Não, isso aqui é coincidência. Isso aqui também é coincidência. Isso é outra coincidência, né? Enquanto pra gente... Posso dar mais um último recadinho que você falou aí? Cara, mandar um abraço aí pro Mago César. Eu entrei no canal dele, conheci aqui pelo Gado Cash, já tá com um vídeo só, peguei o canal no início. Ô, Betaiada, tudo que vocês quiserem saber pra melhorar de vida, tá aqui no Gado Cash, tá no Roger da Cidadezinha, tá ali no Mago César. Não, tem gente que botou em comentários aqui quando a gente falou de concurso, mas diante de tudo isso vale a pena. Porra, moçada, claro que vale a pena. A gente tem aberto aí. Exato, 8 mil reais de salário, gente. Antes que o mundo acabe, vamos passar pra AGPEN. Amigos, DEPEN hoje é o último dia. Faltam 4 horas pra vocês se fazerem a matrícula lá no DEPEN, caso alguém queira, né? Eu nem sabia disso. Faltam 4 horas. Se alguém quisesse fazer um concurso, porque a maioria dos concursos estão tudo adiando, né? O único que vai sair é o DEPEN. Então, amigos, antes de reclamar... Segurança pública. A vida pode acabar o mundo daqui a 3, 4, 5 anos, mas você com dinheirinho, meu irmão, você vai ser alfa lá na cidadezinha, você vai ter seu dinheiro, comprar sua moto, comprar seu carro. Uma hortinha. Exatamente, vai ter conforto, você vai poder tomar vinho, sair pra balada, você vai ser visto de outra maneira. Ouçam aí o Mago César, ouçam o Roger da cidadezinha, ouçam o Gado Cash, os caras não desanimem. E isso aí, moçada, foi um prazer, Knut, mais uma vez estar aqui. Então é isso aí, amigos. A verdade está lá fora. E também aqui no Gado Cash. Então até a próxima. Dá tchau pra eles. Tchau, galera. Obrigado, amigo.